ao Gestão com Elas. O podcast das especialistas, que agora com muito conteúdo, ideias, insights. Então vem coisa boa por aí. E agora, o episódio 1, que é o começo de tudo. É isso. Acho que esse caminho aqui, esse espaço é pra gente apresentar a nossa história também, né? Muitos capítulos da nossa história que a gente acaba não conseguindo apresentar nas redes sociais. Aqui a gente vai contar tudo na íntegra. Isso, um espaço pra gente trocar, contar um pouquinho de como que a gente começou, os nossos desafios, os nossos apertos. Então, vamos começar? Vamos começar. E eu já queria começar perguntando. Hoje a gente vai falar de começo e eu queria te perguntar o seguinte, Vanessa. Você escolheu essa área da gestão escolar ou você foi escolhida pela gestão escolar? Conta pra gente um pouquinho desse início. Tá. Na verdade, eu tinha vontade de empreender, né? Eu já tinha saído há poucos meses da época da empresa que eu trabalhava durante muitos anos, uma grande marca, e tinha aberto uma franquia pequenininha de idiomas. Desconhecida, uma franquia daquelas assim baratas que você consegue fazer. Foi o meu primeiro passo para empreender ali. E aí, naquele momento onde eu estava ali empreendendo naquela pequena franquia, com 30, 40 alunos, eu resolvi, junto com a minha irmã do meio, que o sonho era dela, ela que tinha estudado pedagogia, ela que tinha feito normal, tu lembra a formação do normal? Sim. Ela tinha o sonho de ser realmente dona da escola. E aí eu comprei o sonho dela. No início, obviamente, não foi nada fácil eu me adaptar, né, a esse novo ambiente. Eu vinha de um ambiente muito empresarial, muito corporativo, então eu fazer essa adaptação na qual ela já estava muito bem adaptada, porque isso já era um desejo dela, para mim foi muito difícil. Então eu, nessa jornada da escola, acabei comprando o sonho de alguém, que acabou depois se tornando o meu sonho e é até hoje, né? Já são 12 anos aí nesse processo. Então, de fato, já se tornou meu sonho, mas no início não foi, não. A ideia era ser empresária. De alguma coisa. Não importa o ramo. Não fui abrir a loja de bolsas, né? Tá vendo? Não era loja e aí escolheu, eu falei, vou de escola. Exatamente. Ixi, que responsabilidade. E aí vou de escola. Eu acho que, na verdade, eu não tinha ainda estruturado, né, o meu sonho ideal, o nicho que eu queria atuar. Sim. E como eu estava, de certa forma, na área educacional, que era uma franquia de idiomas, eu falei, Estava próximo. Deve ser parecido. E foi. Nem imaginava, né? Obviamente que foi tudo muito diferente. Porque a gestão escolar, ela é ímpar a qualquer outra gestão que a gente vai ter. Então, nem se compara as dificuldades, os desafios que a gente tem na gestão escolar com, de fato, que eu tinha na época na gestão de uma escola de idiomas pequena. E quem tá fora, né, tem essa visão de ser sempre mais fácil. Quem vive ali o dia a dia, que enfrenta mesmo os desafios, né, que a cada momento descobre que não sei de nada, tô aprendendo tudo aqui, é quem tá ali no dia a dia mesmo, né, quem tá na frente. Porque do lado de fora a gente olha a escola pronta, montada e fala fácil. Eu lembro que um dos gatilhos que me deu para entrar nesse sonho com a minha irmã, porque a minha irmã sempre foi muito cometida. Ela tinha a vontade, mas ela não tinha a coragem. A força que tinha era eu. Então a gente uniu, né, essas duas forças aí. Tanto que ela desistiu. Ela saiu com 4 anos, 5 anos de escola. Ela falou, não aguento mais. Não é isso que eu quero pra mim. Eu falei, ótimo, querida. Agora eu comprei o seu sonho. E aí toquei o barco. Mas eu me lembro que um dos gatilhos que me deu para iniciar esse processo de, eu quero uma escola, na verdade, iniciei como só educação infantil, que era o meu sonho, era o meu ideal ali, naquele momento, eram as festividades, as datas comemorativas. Porque como na escola de idiomas a gente comemorava algumas datas, Sim. mas eram datas muito limitadas. Sim. Eu olhava para as escolas mais possibilidades. E aí eu falava, isso, são mais possibilidades. E eu tenho uma história, né, Duda, que eu inclusive compartilho isso nas nossas imersões, do desejo que eu tinha quando eu fui iniciar o processo de pensar na escola lá atrás com a minha irmã. A minha escola nasceu, na verdade, 5 anos antes dela de fato nascer. Foi quando nós estávamos grávidas. E aí, nessa dificuldade de não encontrar uma instituição adequada para colocar os nossos bebês, que a gente precisava de um berçário full time por não ter rede de apoio disponível, ali começou a nascer o desejo da escola. E ali a minha irmã começou. A gente tinha que ver, estruturar a escola, vamos, compra esse sonho. E aí eu comecei a estudar a possibilidade de realmente, olhando para o lado mais empresarial, e vimos que aquilo era uma realidade. Então foi bem isso, né? Um desejo pessoal como mãe, mas sem imaginar
o desafio que era a prática, né, da gestão escolar e aquele desejo de quem estava brincando de gerir ali uma escola de inglês, que não tem nem comparação. Muitos desafios apareceram aí. Qual que você acha, assim, que nesse início, vamos falar de começo, porque são 12 anos de trajetória que você tem aí, e se a gente for falar de desafio, vai aparecer uma lista gigantesca. Mas pensando nesse início, nesse começo, se eu te perguntasse, assim, qual que foi o maior que você enfrentou, o maior desafio desse primeiro tempo ali na escola? O que você acha? Acho que do primeiro ano, né, dos primeiros momentos ali. Eu acho que na minha realidade foi o financeiro. A gente tinha idealizado um projeto, uma proposta para fazer. Primeiro que um dos pré-requisitos para mim montar essa escola, essa creche escola, era que fosse tudo linear, que tivesse uma série de coisas com o olhar de mãe. Então eu vinha durante esses 5 anos, né, planejando, desenhando essa ideia, só a ideia. Esqueci da parte prática da coisa, né, do difícil de se realizar. E aí o financeiro, a gente tinha uma reserva, e a ideia era iniciar com aquilo ali. Só que, de fato, na minha região, quando a gente começou com a estrutura comercial, né, eu fazia vendas de matrículas com uma barraca de plástico na porta da escola, porque eu estava em obras. Mas quando a gente começou com a estrutura e a gente tinha uma estratégia comercial muito bom, a gente rapidamente encantou a clientela da região, que realmente tinha uma demanda reprimida ali pelas escolas que estavam apresentando. Tinham escolas muito boas, mas com uma estrutura física que deixava a desejar, ou vice-versa, estruturas físicas incríveis, mas que o pedagógico, a proposta em si deixava a desejar. A gente chegou com esse casamento, né? Então a gente acabou impactando muito a região. E aí aquele olhar do vamos então abraçar tudo que está vindo, todas as oportunidades que estão chegando. E a gente iniciou a escola, se eu não me engano, em torno de 40 alunos. Assim, é um número muito bom para começar. Para quem não tem nenhum nome, não fazíamos parte do mercado educacional, porque uma coisa é quando a professora resolve abrir a escola dela, a coordenadora resolve abrir a escola dela. E um oferecimento só de educação infantil, né? Então, assim, para um público só de educação infantil, começar com 40 alunos, né? Já é bom, muito bom. E aí a gente começou em torno disso, uns 40 alunos, e finalizamos o ano com 80 e poucos alunos. Então, assim, vieram o resultado foi muito positivo. Quem via a escola de fora achava que era um sucesso. Essa escola está explodindo aí com um financeiro super equilibrado. Mas não era nem perto disso. Eram noites e noites acordadas, eram empréstimos atrás de empréstimos. A gente sempre teve uma responsabilidade muito grande em cumprir com todos os compromissos, seja com colaborador, seja com fornecedor. Então isso para mim era prioridade. Duda, eu fiquei um ano inteiro sem salário. E é a realidade de muitos. Zero salário, zero receita. E aí depois, obviamente, no segundo ano a coisa foi melhorando um pouquinho mais e assim sucessivamente até que a gente conseguisse entender como é que funcionava. Porque qual era o desafio maior, né, dentro desse equilíbrio financeiro? Primeiro era entender que tudo tem o seu tempo e tem a sua hora. E aí naquele momento eu quis inaugurar a escola com piscina, quadra, coberta, ar-condicionado em todas as salas, suítes. Eu tinha um sonho muito grande. Então o financeiro não conseguiu acompanhar esse planejamento. E o segundo ponto, que também é entender a especificidade da parte econômica de uma escola. É muito diferente de muitas outras áreas. São muitas despesas variáveis que a gente tem. Mais alunos que a gente está matriculando. Mas a gente matricula e cresce a despesa. Todo aluno vem com um custo, né, Vanessa? Exato. Então, até a gente entender como é que isso funcionava, até entender qual era a melhor técnica realmente de precificar, foi muito difícil. Né? Desmamar todos os descontos iniciais que a gente acaba dando por conta de uma inauguração, né? Foi muito difícil. Então aí eu acredito que os 3 primeiros anos foram desafiadores por conta desse financeiro aí. O início ele é muito pesado, né? A gente começa sem experiência, né? A gente não tem esse conhecimento. Você falou que veio com um olhar de mãe. Então, o olhar de mãe tem que ter isso, tem que ter aquilo, e esse olhar pode ser um pouco diferente do olhar do dono da escola, né? Porque a gente chega num momento onde a gente vai começar, de fato, a avaliar o que é uma necessidade como empresário, dono de escola, e o que é uma necessidade ali de mãe. E tem uma diferença nisso, né? Exatamente. Eu acho que separar esse olhar foi um desafio muito grande, né? Eu queria tudo perfeito. Eu lembro que eu idealizei a saída eletrônica dos meus alunos desde o dia 1 da minha escola.
Então é muita coisa. Não tinha nem testado tudo ainda. Já queria tudo eletrônico. A gente não sabia nem como era a rotina de água das Catraca crianças. para educação Mas infantil. eles tinham carteirinhas individuais, cada responsável. Até hoje a gente tem isso. Sim. Mas hoje a gente vê a realidade de 12 anos atrás, como era surreal. Você vê que era um processo que você talvez poderia ter estruturado ao longo Com ali certeza. do tempo. Não precisava ser de imediato. Pra quê? Né? Qual era a necessidade? Mas aí vem a sensação e o desejo de mãe. Sim. Eu tive uma experiência ruim com o meu filho mais velho numa outra instituição lá na minha região, na qual eu fui buscá-lo. E aí, sabe aquela coisa da mãe? Eu vou testar. Se a escola realmente... Acontece muito. Os Não é? pais têm essa ideia. Eu falei, eu vou testar se realmente a segurança dessa escola está funcionando. E ele tinha mais ou menos uns 4 anos. E fui com a minha irmã mais velha, que ninguém conhecia, no carro da minha irmã, que ninguém conhecia. Chegamos lá, a escola era um pavimento no nível da rua e um abaixo, era a sala dele. A minha irmã entrou na escola e eu fiquei dentro do carro, que era o carro dela, que ninguém conhecia. Minha irmã entrou na escola, desceu, foi na porta da sala de aula. E outra, os meus filhos, né, não chamam a minha irmã de tia. Eles têm um apelido carinhoso que é Ainha. Uhum. Então, assim, é uma questão muito intimista, que só realmente quem conhece sabe que Inha seria a tia. E aí, quando ela chegou na porta da sala, ele gritou, Inha! E foi correndo aos braços dela. Liberaram. A professora deu tchau. O reconhecimento dele pelaquela pessoa foi suficiente para a liberação. Uma criança de 4 anos. Então, aquilo me impactou muito. E aí, claro, né, eu fui em cima da direção da escola como mãe, né? Eu não tinha ainda a dor da gestora escolar, então fui em se cima. a gente recebe uma família com esse questionamento, a família não está errada, né, Vanessa? Não tá. A escola tem que zelar por essa segurança do aluno. E eu ganhava muito quando eu tinha isso no meu briefing para venda da minha matrícula. Já uma escola tocava nova, na dor, no sentimento. Uma escola nova, que não tinha nome, não tinha nada, mas a gente tinha o aspecto de segurança como um dos pilares importantes ali para a instituição. Mas, de fato, isso é um olhar mãe. Então, eu fiz todo esse controle. Cada professora tinha o seu leitor magnético. Os responsáveis recebiam a carteirinha individual e tudo mais. Então, era um processo muito legal, mas que talvez podia esperar um pouquinho. esperar um pouco mais. Porque eu tinha um financeiro ainda muito desestruturado. Então, eu acho que, às vezes, a gente olha a grama do vizinho, né, e acha que é toda verdinha. Todo mundo olhava a minha escola e só porque a escola está totalmente estruturada, processos já organizados, não é porque não tem problema. Exatamente. Você fala muito disso, né, nas nossas imersões, você fala muito disso. Gente, isso não acontece só na minha escola, não, né? E tudo mais. E, de fato, porque a gente tem essa utopia de acreditar na escola perfeita, de querer uma instituição perfeita. E hoje, né, depois de muitos anos aí, dentro da gestão escolar diariamente, no chão de escola, a gente vê que isso não é possível. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Mas foi esse um desafio maior para mim. Financeiro. E como que conseguiu sair desse desafio? Então, e aí? Tinha época de vermelho mesmo? Conseguiu ficar livre desse vermelho? Conseguiu contornar essa situação? Como que foi? Não foi fácil. Eu fiquei aí uns 3 anos. O financeiro preocupa a gente, né? Muito. Te perde só. E a minha área administrativa, né? Então eu tinha o conhecimento técnico, mas eu estava num universo totalmente desconfortável para mim. Eu falava, gente, a gente matricula e não consegue reduzir essas despesas, a gente não consegue estruturar. E aí, obviamente, eu falei, não, para tudo, eu preciso entender esse financeiro dessa escola, entender como é que funciona isso. A gente que oferece vários horários diferentes, né? Eu ofereço na minha escola desde 4h30 a 12 horas contratuais. Então, cada uma desses blocos, eles têm um número de despesas envolvido ali. Então, foi eu debruçar naquilo ali mesmo e dizer, não, a gente precisa parar e enxergar que a precificação está inadequada. E esse é um desafio muito grande a gente conseguir fazer essa virada. Né? Porque eu me lembro, Duda, que a gente passou agora, né? A gente está gravando esse episódio aqui no início de dezembro, a gente passou agora, há poucos meses, o processo de renovação. Né? E aí o processo de quanto vai colocar de reajuste na mensalidade. E eu me lembro no meu primeiro ano, que eu dizia assim, se eu reajustar, eu vou perder todo mundo. Não reajustava. Aí eu não queria reajustar. Então aí que eu começava a criar uma série de alternativas do tipo, vou diminuir o desconto de quem tem, mas não vou reajustar. E isso tudo muito errado. Né? Isso me fez passar um tempo muito maior de recuperação do que eu precisaria. Então, quando eu depois desses 3 anos aí de muita luta, que eu parei para olhar, eu entendi que não tinha como. Eu precisava estruturar uma técnica para precificar de fato quanto custava o meu aluno por turma e por hora.
Não dava Entendi. mais para fazer um bolo só, sabe? E aí você toca num assunto muito importante que é a precificação. Porque muitos gestores ainda têm essa ideia errada de que com desconto alcança-se mais alunos e esses alunos entram na escola, mas muitas vezes não para pensar que mais aluno é outras despesas, mais pessoal, mais equipe disponível, né? Então acho que a gente não pode pensar só em matricular a qualquer custo, porque a cada aluno um custo por trás, né? Então não dá para pensar Eu, só na nisso. minha inexperiência, na ocasião, queria a escola cheia. Sim, Né? E muita gente, ainda tem muito disso. Tem, né? Tem muito. Eu queria escola cheia, apesar de que com toda essa imaturidade, eu tinha o meu lado administrativo que falava mais alto, então eu tinha um processo de concessão de descontos bem estruturado. Então eu tinha o número de bolsas por turma, por carga horária, isso tudo na intuição, né? Isso tudo muito intuitivo. Mas eu ainda assim tinha- já existia um processo Exatamente. de programa de descontos, E eu vamos me, colocar lembro, assim. eu me lembro que no segundo ano da minha escola, a gente já tinha a fama no mercado de que era uma escola que não dava descontos. E isso foi muito bom. Sim. Isso foi muito bom, porque os responsáveis eles já Quem já chega, chega sabendo. sabendo disso. Bom. Que era na época a gente tinha aquele desconto fixo de 5% de antecipação. Pontualidade. Que é péssimo, né? Pra quem não tem um caixa, um giro muito grande, isso aí você joga o teu dinheiro fora ali naquele E desconto. às vezes nem é necessário. E tinha, porque todo mundo tinha. Sim. Então eu tinha também para ficar dentro do que as outras escolas também E ofereciam. às vezes as escolas nem analisam isso, né? Só sai colocando desconto de pontualidade porque as outras escolas da região têm também e não param para avaliar se realmente tem inadimplência alta, se tem número de inadimplentes para fazer isso, só joga lá para ter uma Que promoção. sentido vai fazer aquilo, né? O meu caso foi isso mesmo. Eu fiz uma pesquisa de mercado e todo mundo tinha esse bendito desse desconto de De 5% de antecipação. Era Aham. assim, se você pagar até o último dia útil do mês que antecede o vencimento, ou seja, Aham. vai pagar no último dia útil de novembro a mensalidade de dezembro. Aí você Ganhava concedia 5%. 5% de desconto. A escola inteira tinha esse desconto. No início, assim, sem que a gente soubesse, acabava ajudando. Sim. Porque a gente não tinha fluxo de caixa. Então entrava no mês anterior, a gente conseguia cumprir folha, tudo com aquele pagamento. Mas acabava que aquilo ali foi perdurando sem a menor necessidade mais. E a gente perdendo 5% da nossa receita. Eu só fico pensando assim, vamos fazer uma conta aqui de número de alunos vezes 5% de desconto, que tanto de dinheiro indo embora sem necessidade, né? Que eu precisava. Às vezes pode ser que precise, às vezes não. Então a escola ela tem que ter essa maturidade para organizar. Eu acho que é um dos maiores desafios, né, Vanessa? Não, financeiro eu acho que de um modo geral. Até hoje, né? Eu com 12 anos de escola, o financeiro é o maior desafio dentro da instituição. Com certeza, também Eu acho que talvez empate ali com a liderança da equipe, né? Porque a gente aprende os outros pilares da gestão escolar, como, por exemplo, relacionar-se com os clientes. A gente aprende. Sim. A gente vai aprendendo. Sim. Eu me lembro que no meu primeiro ano, eu não dormia com qualquer crítica que eu recebesse. Ai, olha esse prego. Eu também era assim. Você imagina, eu estava com uma obra nova. Uma instituição 100% reformada, construída. Então, além dos problemas Tinha da obra. inexperiência, tinham os problemas da obra. Tinha um prego fora do lugar e aquilo ali não estava papai. funcionando. Olha, e aí fazia adaptação de 40 crianças ao mesmo tempo. A gente também Nunca não tinha essa foram pra estrutura. escola, verdade. E ó, um detalhe, tá? Eu grávida de 8 meses do João Gabriel. Loucura. Eu adaptei, eu só pedi a Deus assim, Barrigão. Deus, barrigão, 8 meses. Abaixando pra carregar, E da pegando cola. criança no colo. Início não tem como. E bela, né, querida? Sorrindo e tá tudo certo, Exatamente. morrendo. E aí eu só pedi a Deus assim, Deus, deixa acabarem as adaptações. Eram 15 dias as adaptações naquela ocasião. E exatamente 15 dias depois da inauguração da Nasceu. escola, o João Gabriel nasceu. Ó, tiro 2 insights disso aí que você falou. Um deles, sobre essa questão da gente não sair por aí compartilhando nossos problemas e dificuldades com qualquer um à nossa volta, principalmente com os pais, né? Você falou, tava lá com o barrigão, carregando um aqui, um outro aqui, mas linda e bela, né? Assim, claro, a gente tem ali uma imagem também a zelar, né, Vanessa? Então é importante a gente pensar nisso. E a outra questão é o do financeiro, que a gente está muito acostumado a olhar para a concorrência demais, né? Então, assim, a gente vê muito isso nos grupos de WhatsApp, você sabe que tem
Gente, quanto vocês vão dar de precificação aí, né? Quanto que ficou a tabela de vocês? E é totalmente errado, né, Vanessa? Uma precificação com base no vizinho, com base numa pessoa que não tem as mesmas despesas, os mesmos custos, as mesmas dificuldades que você, e você assumir uma porcentagem de descontos, ou de aumento, ou de desconto, só porque aquela escola ali colocou, sem ter o menor sentido de como é a realidade financeira deles e como é a sua realidade. Eu acho que essa é um dos desafios que ainda muitos gestores vivem, né? E acabam fazendo por, muitas vezes, falta de conhecimento, né? Falta de fazer mesmo a precificação. E o financeiro, falo por mim, é um tabu porque a nossa formação é pedagógica, né? É feio, né? Olhar. Eu É. escuto, Duda, mentoro alunos que falam pra gente com muita naturalidade. Ah, é porque eu não quero que os pais saibam que a gente tem lucro. Exatamente. Isso acontece Ah, eu vou muito. fazer uma festa da família, mas eu não quero, festa junina, mas eu não quero que os pais saibam que a gente tem lucro. Gente, Tem muita não gente que haga tem que isso. justificar o lucro da festa junina comprando um brinquedo, Isso comprando aí. uma novidade, comprando alguma coisa, porque a escola não pode ter Perfeito, lucro. perfeito. Né? E a escola, ela é uma empresa também, né? A escola particular, ela é uma empresa. A educação é muito sensível para esse tema, né? A educação é muito sensível para pagar, para ensinar. Mas eu acho que é um tabu que aos poucos a gente tem que ir quebrando também, né? Porque é uma empresa. Eu vou te ser sincera, eu não tinha esse pensamento, assim, nem quando eu comecei. Eu sempre tive a estrutura e talvez por isso eu tenha chamado tanto a atenção do mercado Sim. na ocasião que a gente inaugurou, porque eu sempre tive uma estrutura muito profissional. Comercial bem feito. Comercial muito bem feito, sabe? Eu tinha uma Importante. estrutura naquela época, 12 anos atrás, o pouco dinheiro que a gente tinha, a gente investiu num designer e ele fez uma maquete digital, isso não tinha no mercado. E eu não fiz porque eu queria, eu fiz porque eu sabia que aquilo ia me ajudar a vender, Claro. já que eu não tinha uma estrutura física pronta. Diferencial. Né? Era super diferencial. Eu me lembro, era uma barraca dessas da Casa Verde Branca, mas tinha um cooler com refrigerante geladinho e água, tinha uma cadeirinha, tinha ventilador, a gente tá falando do Rio de Janeiro. Claro. Então, assim, tinha uma estrutura ainda que 100% improvisada, mas pensando no comercial. Experiência no do cliente. encantamento do cliente, né? A gente tinha esse Claro. encantamento. Eu tinha toda a estrutura da parte pedagógica, o que a gente ia trabalhar no pedagógico, sem nem saber se aquilo ali efetivamente ia funcionar na Rolar. prática. Mas eu tinha os projetos, eu tinha as aulas extras, eu tinha tudo estruturado. Sim. Né? Então isso tudo somou muito para o sucesso inicial dos meus primeiros meses ali de captar muitos alunos. Mas, de fato, tive essa deficiência do financeiro. Essa questão de demonstrar que nós éramos uma empresa, para mim era muito tranquilo. Inclusive, no primeiro momento onde a gente tinha o processo de concessão de descontos, nós vinculamos ao primeiro ano letivo. Eu tive esse cuidado Que bom. de vender e vincular, Que porque eram bom. descontos Um desconto que não é maiores. vitalício. Então, a gente vinculou isso, né? Eu tinha essa sensibilidade. Então, já Mais uma colocamos. dica para quem está assistindo a gente hoje, Mais hein? uma Não dica. amarrem descontos pro resto Da da vida. A gente vida. não sabe o que vai acontecer no próximo ano. Exatamente. O Importantíssimo. desconto é para o ano letivo. Show. E aí, lá naquele primeiro ano, onde eu fiz uma concessão um pouco maior de descontos, é claro que eu não podia deixar isso a vida toda. Então, quando foi no final do ano, quando a gente estruturou todo o processo de renovação, lá em setembro, novembro, liberamos, choveu dos pais vindo pedir para manter o desconto e tudo mais. Então, a postura da gestão, a gente sempre teve, né? Então, sempre atendi os responsáveis, porque eu era responsável Sim, falando de sim. tudo, inclusive do financeiro, que é o pior de tudo. Totalmente responsável. Né? Hoje em dia não mais, né? Hoje em dia eu tenho o meu financeiro, que é Que inatingível, ótimo. inalcançável. Ótimo. Só funciona eletronicamente. Mas naquela época não tínhamos, então era a Claro. gente que dava cara a tapa. E aí me lembro perfeitamente de questionamentos do tipo, a gente vai perder 15% de desconto e ainda vai ter 10% de reajuste. Mas eu não perdi um aluno. Entende? Porque a gente Posicionamento tinha um posicionamento bem, primeiro que a gente cumpriu realmente com tudo aquilo que a gente prometeu naquela proposta, né, digital, e a gente tinha o resultado. Então, a partir do momento que a escola tem um resultado, o responsável começa a valorizar. A gente vê muito, Duda, quando a gente faz o treinamento na Masterclass, Sim. né, que a gente faz o treinamento lá de atendimento e venda. Ah, mas o responsável, em que momento a gente vai negociar o desconto? Ah, mas eu já devo colocar o desconto na frente? Talvez nem precise do Nem desconto. pediu. O pai nem pediu. Nem precisa do desconto. E aí o gestor está preocupado em conceder o desconto para fechar Medo, aquela né? matrícula. Medo. É o medo, né? Eu já tive esse medo,
Mas eu me forcei muito nesse início a não abrir mão. Então, por isso, o que me fez não abrir mão a cada negociação, a cada pedido, era eu ter o critério. Então, eu tinha dentro desse critério um processo. Era o que eu posso dar, até onde eu posso dar, o que eu não vou fazer. Não era tudo, vale tudo por um aluno, entendeu? Sim. Então, desde o início, esse era um posicionamento que a gente tinha e que foi muito bom. E aí a importância de a gente reconhecer também a nossa qualidade, né? Entender que o trabalho foi bem feito e que a gente, né, se dedicou, que teve resultado. E aí a gente pode medir isso também através das pesquisas de satisfação que a gente, né, for fazendo com os pais e tudo. Mas a escola, o dono de escola não ter esse medo por reconhecer seu valor também é importante, né? Exato. E aí vem por trás daquilo tudo que eu falo sempre, que é o planejamento, né, o cuidado, né, as ações mais bem pensadas e bem planejadas, né? Comunicação ativa. Uma comunicação bem ativa, que valorize tudo que a escola está fazendo de movimento. Sim. A gente vê, né, que no momento da negociação ali do atendimento presencial, muitas das vezes eu passei por isso inúmeras vezes, incontáveis vezes, e principalmente nesse primeiro ano, onde eu liberei o meu envelope de renovação e choveu a minha agenda de responsáveis querendo falar comigo para tentar negociar esse reajuste e esse percentual que estava perdendo ali do desconto. E eu me lembro bem, Duda, eles vinham com o folder da concorrência. Acontece demais. Vinham com o folder da concorrência. Diziam assim, Vanessa, pode dar nem abertura. A gente gosta muito da escola, da referência.com, mas tem uma outra escola aqui que aí o discurso era sempre o mesmo. Está oferecendo as mesmas coisas. E lá eu consegui, sei lá, 20% de desconto, aqui você está me dando 10%. E aí eu deixava o responsável falar tudo. Isso no meu primeiro ano, né? Indo para o segundo ano. Era muito desafiador, porque eu não posso esquecer que eu estava cheia de dívida, né? Claro. Cheia de dívidas para pagar. Tentada ali a receber os valores. Pelo amor de Deus, paga qualquer coisa. Mas eu me mantive firme, porque eu acreditava na qualidade daquilo que eu estava oferecendo. Tinha um posicionamento claro. Eu estava acreditando. Então, eu deixava o responsável falar tudo. Trazer todo aquele discurso dele de que a minha escola era igual às outras escolas. Quando ele acabava, aí eu começava a vender os pontos fortes da minha escola. Aquilo que realmente eram os valores que a gente trabalhava, os diferenciais, a maneira como a gente desenvolvia determinadas atividades que as outras escolas não faziam, claro que não faziam. E aí eu me lembro, e eu até ensinei minha equipe de atendimento, o pessoal fala até hoje sobre isso, nos atendimentos delas, que eu me lembro que eu falava assim no final desse atendimento para os responsáveis, viu, Eduarda, como todas são frutas, mas banana é banana e laranja é laranja. E aí o responsável refletir e dizer, não, tá, tudo bem. Tem como mudar a data de vencimento? Tem como me ajudar no horário? Aí você consegue abrir uma negociação. Mas essa negociação que chega com o papel da concorrência, acho que a gente tem que cobrir. E aí, importantíssimo, outro ponto. Ter uma equipe preparada para vender, né? Ter uma equipe que saiba ter argumentos para conversar com essas famílias, né? Não pode ser uma equipe que também vai estar ali para dar desconto o tempo inteiro, né? As pessoas têm que saber dar mesmo contrapartidas, mostrar ali o lado da escola, os benefícios, né? Aqui vale por causa disso. Isso. Tem que saber mostrar, uma equipe que saiba vender de fato. Conhecer a escola, né? Já começa por aí. A gente tem que o tempo todo apresentar a nossa escola para a nossa equipe. Sim. Vender primeiro para a equipe para depois vender para os responsáveis. E aí, quando a gente consegue fazer esse movimento, aí vira brincadeira de fazer matrícula. Porque aí, de fato, você tem uma equipe qualificada. A gente acaba tendo alguns programas de benefício para os matriculadores, só que tem que ter esse cuidado. Porque como o matriculador, em alguns casos, ele está ali sendo comissionado, ele quer fazer a matrícula a qualquer custo e a qualquer preço. Se a escola não amarra isso muito bem estruturado e diz, olha, você de repente tem um desconto de balcão, no início eu não concedia esse desconto de balcão, só eu negociava o desconto. Sim. Então eu tinha que atender a família, negociar com a família e concedia o desconto. Hoje a gente já tem uma equipe de atendimento. Aí a gente conhece o nosso custo, né? A gente já sabe ali qual é o mínimo, o que a gente pode fazer, conhece os números, né? Isso aí. E também a gente ali naquela entrevista, a gente consegue meio que avaliar a realidade da família, né? O que se vai fazer sentido. Dá um espaço para eles contarem a história deles primeiro. Isso, ouvir, né? Ouvir, ter uma escutativa nesse processo do atendimento é indispensável, a gente não pode deixar de fazer. Hoje não é pra gente falar de matrícula, né? Mas não tem jeito, a gente acaba caindo. Mas eu me lembro que no início desse processo eu tinha as minhas recepcionistas que a gente treinava e elas faziam toda a apresentação da escola, mas na hora de negociar
vinha para mim. Mais preparada. Mais preparada para isso. E aí, obviamente, hoje a gente já tem um desconto, a gente já tem outra estrutura, a gente já entende como é que é esse jogo. Então tem um descontinho, que é um descontinho do balcão. Se aquilo não funcionar, você vai fazer o atendimento já com a coordenação da escola, a direção da escola. E aí existe um setor financeiro, que não é mais uma pessoa, né? Porque a escola pequena, como a nossa, né? Quando a gente vincula a nossa imagem a cifras, né? Eu vou para Eduarda pedir um desconto, eu vou para Eduarda dizer que eu paguei atrasado, mas eu quero desconto que é de pontualidade. Fica muito pessoal. A nossa imagem fica desgastada também. Fica muito, parece que a gente só quer o lucro. A gente quer o lucro também, mas tem tantas outras realizações que a gente faz na escola. E se né? você negar o desconto, vai ser a Vanessa me negou esse desconto, né? Não a escola me negou esse desconto. Então hoje a gente não trabalha assim, né? Hoje a gente tem um setor financeiro e esse setor financeiro ele tem acessos avalia online, ele avalia, ele vai dar resposta e tudo mais. A gente tem uma pessoa que hoje atende esse setor financeiro e é a ponte, mas de fato, quem autoriza e não autoriza é inatingível, sabe? Porque pode ser eu, pode ser a diretora, pode ser o Felipe, que é o meu marido, que fica no financeiro na parte estratégica. Então, quem é, tem mais pessoas para resolver, né? isso aí. Legal. E assim, uma pergunta difícil agora, hein? Se você pudesse me falar uma palavra, uma ação, uma atitude que foi a chave para sair dessa situação com o financeiro, vamos colocar assim, desse desafio, né, do financeiro, o que você acha que foi, hein? Para te ajudar a sair, a passar por essa fase? Eu acho que reestruturar, sabe? Eu acho que não foi fácil Sim. ter que reestruturar a mentalidade. Sabe? Não foi fácil ter que planejar estrategicamente, friamente pensando. Aquele brinquedo tá horrível, a gente precisa trocar, mas não tem verba para isso. Não é o momento. Como a gente vai fazer para levantar a verba para tocar aquele brinquedo? Isso é planejamento estratégico. Não somos só as mega empresas que fazem seus planejamentos estratégicos porque tem milhões na conta, não. A gente que não tem essa realidade, principalmente precisa fazer. Então, reestruturar tanto a mentalidade quanto o planejamento. Olhar que eu precisava planejar, ao menos a cada semestre, as ações que iriam impactar no financeiro da minha escola. Não tinha para onde mais eu fugir, não tinha mais como fazer na intuição. Né? Então, lógico que a gente tinha muito desejo de fazer Dia das Crianças. A gente tem o hábito de fazer uma vivência interna, festa e tudo mais. Aí vinha, por exemplo, a coordenadora e dizia, a gente podia contratar mais um tal, fazer um evento. E aí as ideias vão surgindo. Não é que as pessoas estejam erradas. Claro. Elas estão fazendo o papel delas, de contribuir para engrandecer aquela vivência, porque a gente sabe que isso é bom para a nossa marca. Claro. Mas você ter que dizer não temos verba, foi uma reestrutura da minha mentalidade. Porque eu não queria dizer... Sabe, eu não queria que a gente, a gente tinha que ter, a gente podia fazer. E aí fazer ignorando as consequências que trariam ali, talvez, né? Às vezes, naquele momento você resolveria, faria uma bela comemoração, todo mundo ficaria feliz, mas isso acarretaria outros problemas lá na frente e atrasaria esse processo de saída, né, desse desafio. Desse buraco, né? Hoje a gente já tem um outro olhar, hoje a gente alinha as expectativas. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente fala não só do como e quando a gente vai fazer determinadas ações, mas a gente hoje já consegue alinhar as expectativas para cada uma dessas ações. Por exemplo, o Dia das Crianças. Olha, a verba para o Dia das Crianças vai ser X reais para o... A gente sempre faz uma lembrancinha com a logo da escola para a criança levar para casa, encantamento do cliente, né? Tudo isso. Só que a gente só tem 5 reais por criança para fazer. Não vai dar para fazer nada com 5 reais. Tem que dar. Adapta a estratégia. Tem que dar. Adaptar a estratégia. O que não dá é pra gente aumentar e criar. E nem deixar de fazer, né? Fazendo dentro do orçamento, fazendo o melhor possível. Né? Já dizia Cortella, né? Fazendo o melhor que a gente puder com as condições que a gente tem. É isso, eu acho que foi bem isso. Reestruturar é a palavra. Às vezes a gente fica nesse lugar de que não tem jeito. Tinha jeito. Tinha jeito. E hoje em dia, 12 anos depois, a gente continua achando jeitos. Claro. E hoje acho que é até mais fácil um pouco, né, Vanessa? O acesso à informação, o acesso a treinamentos, a gente, a conteúdos, né? Pessoas que podem nos ajudar. Hoje é muito mais fácil do que há 12 anos atrás. Né? Não tinha isso. Então hoje tem muita maneira de viabilizar. Certo? Que bom, hein? Muitas ideias, muito conteúdo. Espero que o pessoal tenha gostado. É isso. E a gente volta. Esse foi só o primeiro episódio. Teremos mais. Aí. Até o próximo, pessoal. Obrigado pela companhia. Como sempre. Sempre show? Sempre show. Valeu. Até.